Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu amado irmão e minha amada irmã, bom dia. Hoje, quinta-feira, 26 de janeiro, terceira semana do tempo comum. E hoje também nossa igreja faz memória dos santos Timóteo e Tito, bispo e discípulos de Paulo. Timóteo e Tito foram discípulos do apóstolo Paulo e missionários da palavra de Deus. Nascidos na atual Turquia, tornaram-se modelo de grandes virtudes apostólicas. Timóteo aderiu ao chamado de Cristo e revelou-se ministro fiel em situações adversas. Tito, convertido do paganismo e batizado por Paulo, estabeleceu a concórdia entre este e a comunidade de Coríntios. Que a celebração da memória desses importantes evangelizadores nos fortaleça na fidelidade ao Senhor. São Timóteo e São Tito, rogais por nós. E a palavra de Deus que nós vamos ouvir hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimentei ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fores bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, este evangelho tem muito a ver com cada um de nós, batizados, discípulos e discípulas missionárias de Jesus Cristo. Jesus, ele começa o evangelho dizendo: escolhido os 12 apóstolos e enviado em missão. Depois ele escolhe mais 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 na sua frente, nas cidades e lugares aonde ele mesmo deveria ir. E diz-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Dizei ao dono da messe que envie mais trabalhadores para a colheita. Dizei ao dono da messe que envie mais trabalhadores para a colheita. E Jesus ainda disse: eis que envio como cordeiros para o meio de lobos. Meu amado irmão e minha amada irmã, nem sempre na nossa missão só encontramos flores, encontramos também pedras pelo caminho. E essa passagem me faz lembrar que em 2011, quando realizou-se as missões na paróquia São Brás, depois da missa de envio, nós fomos enviados em missão. Em algumas casas que nós batemos, fecharam a porta na nossa casa. Em outras, fizeram pouco caso de nós, muitos de outro segmento, de outra religião, e fizeram desfeita de nós, mas nem por isso nós desistimos da nossa missão. Fomos adiante, anunciando a boa nova do reino. E Jesus ainda diz, ele pede aos discípulos: não levei bolsas, nem sacola e nem sandálias. Ou seja, o discípulo tem que ser despojado, humilde e simples, para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Jesus ainda recomenda: em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz,
a paz repousará sobre ele. Senão, ela retornará para vós. Ou seja, na nossa missão, nós temos que levar primeiro a paz, anunciar a paz tão pedida por Jesus a cada um de nós, discípulos e discípulas, missionários do reino de Deus. E Jesus finaliza ainda este evangelho e ele vem nos dizer: quando entrares numa cidade e for bem recebidos, comei e bebei daquilo que vos servir. Curai os doentes, que nós, discípulos e discípulas, missionários do reino de Deus. E Jesus finaliza ainda este evangelho e ele vem nos dizer: quando entrares numa cidade e for bem recebidos, comei e bebei daquilo que vos servir. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Ou seja, convertei-vos e credes no evangelho. Meu amado irmão e minha amada irmã, esta é a nossa missão de batizados, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E nós hoje, depois de uma pandemia, muitos irmãos e irmãs se afastaram das nossas igrejas. Nós precisamos ir em busca daqueles que se afastaram e não retornaram mais para nossas igrejas, levar uma palavra de carinho, de conforto e anunciar o reino de Deus, para que eles possam voltar à sua vida de comunidade, à sua vida de igreja. Esta é a nossa missão, de levar essa boa nova a todos aqueles que precisam de ouvir a palavra de Deus, porque como o próprio Jesus disse, a messe é grande, mas são poucos os trabalhadores. Por isso precisamos pedir ao dono da messe que envie mais trabalhadores para a colheita. Esta é a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre esteja louvado. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenha um ótimo e abençoado final de semana e fique todos na paz do Senhor. Amém.